E aí, meu amigo, tudo jóia contigo? Amigão, agora a gente vai estar tratando a ideia de racionalização de denominadores, que é uma das aplicações dessa parte de fatorações que a gente trabalhou na nossa última aula. Então vejamos como é que a gente vai mexer com isso daqui. Nesse primeiro caso, não tem tanto a ver com o que a gente viu na parte anterior, que a gente viu na aula anterior. Isso daqui já está mais ligado à parte de potenciação que a gente mexeu. Mas a gente tem que tratar desse caso de racionalização, porque pode aparecer algo semelhante dentro da tua prova. Vamos lá. Primeiramente, qual que é o objetivo da racionalização? O nosso objetivo é tirar a raiz quadrada do denominador. Então você vai ter que ter alguma técnica, alguma maneira para tirar essa raiz quadrada aqui desse camarada de baixo. Mas Pedrinho, como é que eu vou fazer isso? Nesses 4 primeiros casos são muito simples. Basta você fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo por esse camarada que está aparecendo aqui no denominador. Acabou. Ou seja, nesse primeiro caso eu não tenho a raiz quadrada de 3. Então você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz quadrada de 3. Afinal, quando você multiplica uma fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, você obtém frações que são equivalentes, são frações que sempre vão te trazer o mesmo valor numérico. Tudo bem? Então não tem problema, pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor que a sua fração não vai estar sendo alterada. Afinal, se eu dividir raiz de 3 em cima e embaixo, esse camarada corta com o de cima. É a mesma coisa que multiplicar por 1. Então não vai estar sendo alterado em nada no seu valor numérico. Então essa parada aqui vai ser igual a quanto? Agora você vai fazer o produto do camarada de baixo. E eu te pergunto, quanto que é a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3? Basta você inserir uma única raiz quadrada e multiplicar o radicando. Então isso daqui equivale a raiz quadrada de 9. Então esse 9 equivale a esse 3 vezes esse 3. Agora em cima temos 1 vezes raiz de 3, que é o próprio raiz de 3. Isso daqui tudo, para finalizarmos, vai ser igual a quanto? Amigão, raiz de 3 a gente apenas repete. Raiz quadrada de 9 a gente calcula. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É o próprio 3. Então esse camarada, na sua forma racionalizada, retirando-se a raiz do denominador, equivale a raiz de 3 sobre 3. Pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Fizemos o que eu pedi para você, tirar a raiz quadrada do denominador. Tranquilo isso? Agora a gente pode agilizar a conta. Porque você perceba, eu quero que você perceba o seguinte, quando eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3, eu tenho raiz quadrada de 9. O meu resultado é exatamente o cara dentro da raiz. Então, para você ganhar tempo, o que eu quero que você pense? Já vá desse passo do primeiro para o terceiro. Como? Fazer raiz quadrada multiplicando pela mesma raiz quadrada de número, o resultado é o de dentro. Só para você ganhar tempo. Então aqui, temos 5 sobre raiz de 6. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 6, que é o camarada que está aqui embaixo. Então, raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo. Vamos lá, qual foi a dica que eu te dei? Raiz de 6 vezes raiz de 6, o resultado é o de dentro, 6. Afinal, isso aqui equivale à raiz quadrada de 36, que é o próprio 6. A gente já está ganhando tempo. E em cima, quanto que é 5 vezes raiz de 6? 5 raiz de 6. É só grudar um número natural ao radical. Pronto, 5 raiz de 6. Tá lindo, tá maravilhoso. É assim que a gente representa esse cara. Agora, 1 sobre 2 raiz de 5. Ih, Pedrinho, agora tem um 2 lá embaixo. O que eu vou fazer com esse trem? A mesma coisa. Você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz quadrada do denominador. Como aqui eu tenho raiz quadrada de 5, vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 5. Acabou. E faça normalmente. 1 vezes raiz de 5 equivale a raiz quadrada de 5. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Esse 2 a gente repete. Ficaremos então com 2 vezes 5. Para finalizar, multiplicamos agora aqui no denominador. E 2 vezes 5 equivale a quanto para a gente? A 10. Então, isso daqui equivale a raiz de 5 sobre 10. Para finalizar aqui nesses primeiros exemplos, 3 sobre 10 raiz de 2. A ideia, amigão, exatamente a mesma. A gente vai multiplicar em cima e embaixo
pela raiz quadrada do denominador. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Eu tô louco, velho. De onde que eu tô tirando 5? Raiz quadrada de 2. Pronto. Tô mais doidão não, vou ter o normal. Vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2. E quanto que é 3 vezes a raiz de 2? Equivale a 3 raiz de 2. É só grudar. Agora, o 10 eu vou repetir. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio camarada que está lá dentro. 2. Pronto. Agora, 10 vezes 2 aqui no denominador, quanto que a gente vai ter? 20. E no numerador, basta repetir o 3 raiz de 2. Antes de continuar, eu quero explicar para você por que a gente tem o costume de sempre fazer essa racionalização que está aparecendo para a gente. Ah, Pedrinho, por que tem que fazer? Não é porque tem que fazer. É porque vem mais a nível de cálculo. Porque eu te pergunto, o que é mais fácil? Você dividir 1 por raiz de 3 ou dividir raiz de 3 por 3? Pode ter certeza que dividir 1 por raiz de 3 é muito mais difícil. Eu não estou falando na sua calculadora, amigão. Estou falando no braço. Porque veja que aqui você vai estar pegando o número 1 e dividindo por um número irracional. Você está dividindo por um número que é infinito. Então acaba que você vai ter uma variação muito grande em relação às casas decimais à medida que você vai colocando mais casas. Aqui não. A sua divisão ela tende a ser mais exata, porque você está dividindo um número irracional por um número natural. Então essa divisão aqui, ela fica muito mais real do nosso resultado, tudo bem? É por isso que a gente faz essa racionalização, porque esse resultado aqui, ele é bem mais, vamos dizer, mais tranquilo de você trabalhar ao efetuar a divisão. Agora continuando, e é aqui que vai vir a nossa aplicação do que a gente viu nas ideias de fatoração. Como é que vai funcionar isso aqui, meu amigo? Pera aí, Pedrinho, você falou que quando tem raiz quadrada no denominador, é só multiplicar em cima e embaixo por essa raiz quadrada. Só que aqui tem um problema, porque se você multiplica em cima e embaixo pela raiz quadrada de 2, aqui embaixo, amigão, você vai ter que fazer um chuveirinho. 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Amigão, a raiz continua no denominador. Você não conseguiu retirá-la. Perceba então que aqui a nossa ideia para essa raiz ir embora, eu quero que você note isso, é a gente dar um jeito de elevar ao quadrado essa raiz quadrada e ela poder ser eliminada. Ah, Pedrinho, então só vou elevar ao quadrado aqui embaixo. Não, não faz sentido isso. A ideia é multiplicar em cima e embaixo sempre pelo mesmo valor. Você não pode alterar a fração. Olha uma forma bacana de você fazer isso. É você pegar esse camarada aqui e multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse cara. O que eu chamo de conjugado do denominador é esse mesmo camarada trocando o sinal. Ou seja, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 4 menos raiz de 2. E eu quero deixar aqui o menos destacado para você. Ó. Pergunta, por que aqui eu estou multiplicando com esse camarada negativo? Porque aqui eu tenho um sinal positivo. Ou seja, se aqui estiver somando, você joga para cá negativo. Se aqui estiver negativo, você joga para cá somando. Exatamente como está esse camarada do denominador. Bacana isso? Tranquilo? Mas, Pedrinho, por que a gente está fazendo isso? Amigão, presta atenção aqui embaixo. Eu tenho o produto da soma pela diferença. Como eu faço para resolver o produto da soma pela diferença? A gente aprendeu na aula passada. Basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso daqui equivale a 4 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Olha que bacana. E com isso a gente consegue terminar a nossa conta. Bem, em cima é 1 que multiplica 4 menos raiz de 2. Então é só fazer 1 vezes 4 menos raiz de 2, que é o próprio 4 menos raiz quadrada de 2. Terminando aqui embaixo. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso cortar o quadrado com a raiz. Sobra apenas o 2. Então 4 menos 2 vai ficar quanto no denominador para a gente? 2. E o resto a gente repete. Então vai ficar 4 menos raiz de 2, tudo isso sobre 2. Olha que bacana! Então a gente acabou de retirar a raiz quadrada do denominador. Lembrando qual que é a ideia quando você tem termos somando ou subtraindo aqui, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador.
é esse camarada trocando-se o sinal dele. Então, façamos essa ideia aqui também. Vamos lá. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Aqui eu vou ter a diferença de quadrados. E aqui já vai vir minha resposta final. Assim espero. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por esse cara trocando o sinal. Ou melhor, por raiz de 5 menos 2. Raiz de 5 menos 2. Tá vendo? A gente altera esse sinal que aparece aqui pra gente do camarada que está no denominador. Positivo veio para lá negativo, lembrando que aqui você vai ter um parênteses implícito. Ficou claro? Agora, 2 multiplicado por raiz de 5 menos 2. Só fazer chuveirinho. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. 2 vezes menos 2 equivale a menos 4. Agora no denominador, produto da soma pela diferença. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Está aqui, ó. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora é só terminar, amigão. O numerador a gente vai apenas repetir. Fica 2 raiz de 5 menos 4. O denominador a gente faz os cortes devidos. Raiz de 5 ao quadrado, a gente corta o quadrado com a raiz. Sobra apenas o 5. 2 ao quadrado, isso aqui, meu amigo, dá 4. Então vai ficar para a gente 5 menos 4, que dá quanto para a gente? 1. Então o nosso denominador equivale a 1. E olha que sensacional. Dividir por 1 muda alguma coisa na sua vida? Não. Então basta fazer o quê? 2 raiz de 5 menos 4 dividido por 1 é o próprio 2 raiz de 5. Menos 4. Aqui está. Então, sempre que for possível no finalzinho dar alguma simplificada, faça sem medo de ser feliz. E esse daqui é o resultado final. Tranquilo? Não veja que acaba sendo um pouquinho mais elegante do que você tem aqui na sua primeira fraçãozinha que aparece pra gente. Às vezes pode ficar uma estrutura tão feia quanto, beleza? Mas às vezes aparece resultado bonitinho. Agora aqui, exemplo de número 7. A ideia é a mesma. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Aqui eu já espero ter a resposta final. Se não tiver, porque a gente tem que simplificar mais alguma coisa. Então vamos lá. Então a gente vai multiplicar em cima e embaixo por quanto? Raiz de 3 mais 1. Pedrinho, por que agora é positivo? Porque está negativo aqui no nosso denominador. Negativo no denominador tem que multiplicar positivo, tanto em cima quanto embaixo. Lembrando, reforçando essa ideia, por que a gente está alterando esse sinal? Porque aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é a diferença de quadrados. Primeiro vamos fazer o chuveirinho. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Então vai ficar 3 mais raiz de 3 no numerador. Embaixo é o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Deixa eu só retornar as cores aqui, ó. Ficar padrão, bonitinho. Então é raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui. Pronto, agora sim. Menos 1 ao quadrado. Pronto, fechou. Agora 3 mais raiz de 3 é o próprio 3 mais raiz de 3. Não tem o que fazer aqui. No denominador, vamos ver se vai ter alguma coisa para fazer? Com certeza, né? Raiz de 3 ao quadrado, eu corto o quadrado com a raiz, sobra 3. 1 ao quadrado é o próprio 1. Então vai sobrar o que para a gente aqui nessa conta? 3 menos 1, que dá 2. Então, ao racionalizar essa fração aqui, qual resultado final obtemos? 3 mais raiz de 3 sobre 2. Pronto. Olha que coisa linda de Deus. Pronto, fechou. Agora, exemplo de número 8. A ideia é a mesma. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, só colocando aqui pra gente. Pronto, aqui está. A gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse cara, então tem que trocar o sinal. Então aqui a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 7 mais raiz de 2.
7 mais raiz de 2. Lembrando que foi mais, porque aqui é menos. Agora, menos 1 vezes qualquer coisa é só trocar o sinal de todo mundo. Menos 1 vezes 7, menos 7. Menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o menos, só no sinal negativo, multiplicando esse parênteses. Então, eu vou ter um menos que multiplica 7 mais raiz de 2. No denominador, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, 7 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual ao quê? Quando a gente tem o menos do numerador, é a mesma coisa que ter o menos da fração inteira. Então, esse sinal negativo a gente pode mandar para cá, como se fosse da fração inteira, viu? Cuidado com isso. Menos na fração tem que fazer o chuveirinho com todo o numerador. Então, vai ficar menos aqui em cima, 7 mais raiz de 2. No denominador, o que a gente vai ter? 7 ao quadrado dá 49. Raiz de 2 ao quadrado, eu corto o quadrado com a raiz, sobra 2. 49 tira 2, vai sobrar quanto pra gente? 47. Não ficou a coisa mais linda do mundo, mas esse camarada menos 1 sobre 7 menos raiz de 2 equivale na forma racionalizada o quê? A menos a fração 7 mais raiz de 2 sobre 47. Essa daqui é a forma racionalizada daquela primeira fração ali que aparece pra gente. Então, tá aqui, 49 ficou o resultado. Então, ficou claro isso? Tem raiz quadrada simples, só multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Lembrando que o de baixo é só você fazer o quê? Repetir o resultado que está dentro da raiz. Tranquilo? Agora, se você tem uma soma ou subtração, como eu mostrei aqui para você, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, que é esse camarada trocando o sinal do denominador. Beleza? Afinal, embaixo vai aparecer uma diferença de quadrados. Eu só esqueci no primeiro exemplo de fazer o quadrado do primeiro. Olha só, nem mole, né? A gente tem que fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Acho que você deve ter percebido isso no início do vídeo. 4 ao quadrado dá 16, que menos 2 dá 14, viu? Aqui vai ficar sobre 14. Eu dei uma vacilada bonita aqui, né? Beleza? Tem que fazer diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo na hora de resolver essa conta. Eu falei uma coisa e fiz outra, mas está valendo. Então, amigão, prazerzaço estar aqui com você. Aí na nossa próxima aula a gente já vai começar a aprender a como fazer montagem de equações, a como fazer montagem de fórmulas de acordo com o texto que ele coloca pra gente, tranquilo? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!